Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora num tempo novo dentro da liturgia, dentro desse tempo aonde Deus nos chama à conversão. Hoje nós damos início à Quaresma com a quarta-feira de cinzas. Veja o que é que hoje nós sacerdotes iremos rezar pedindo a Deus na oração da coleta no sacrifício da Santa Missa. A oração vai ser essa: Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Estão entendendo o que é que nós estamos fazendo nesse tempo? É um tempo de preparação para a Páscoa. Mas essa preparação para a Páscoa, ela se dá justamente com nós batendo no peito e pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, que é o que o Salmo 50 hoje vai nos dizer: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Não dá para iniciar esse tempo quaresmal sem o reconhecimento do quanto que nós somos pecadores, do quanto que nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nós somos pecadores. São Paulo, em uma das cartas, ele vai dizer o quê? Que o desejo que existia no coração dele era sempre de fazer o bem, mas ele acaba fazendo o mal. O bem que eu desejaria fazer, eu não faço, mas acabo fazendo o mal que eu não desejaria fazer. Isso tudo é a consequência do pecado original na nossa vida. Infelizmente, a nossa inclinação, que deveria ser para amar, glorificar e bendizer a Deus, a nossa inclinação se volta sempre para o pecado. A nossa concupiscência é essa. Então, entrar no tempo da Quaresma
é entrar com o coração dolorido por ter ofendido a Deus. E aí, como é que nós vamos, então, iniciar essa quaresma? Com aquilo que está dizendo também na profecia de Joel, que está na primeira leitura, Joel capítulo 2, do versículo 12 até o 18. Agora diz o Senhor, voltai para mim. O pecado nos afasta de Deus. E a única forma de nós nos voltarmos para Deus é fazendo primeiramente o que Joel está dizendo. Voltai para mim com todo o vosso coração. Esse coração, ele precisa estar arrependido. Aí ele diz, com jejuns, lágrimas e gemidos. Lágrimas, que significa esse arrependimento. Eu ofendi a Deus, o meu Criador, que enviou Jesus para me salvar e que mandou o Espírito Santo para que eu possa entender as coisas, e eu só vivo me desviando de um lado para o outro. Então, com jejuns, com lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é inclinado a perdoar, a nos conceder a graça do perdão, uma vez que o nosso coração está arrependido pelo mal feito a Ele. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ofender a Deus nosso Senhor. Em Fátima, Nossa Senhora dizia para os 3 pastorinhos que era preciso que nós não ofendêssemos mais a Deus, que deveras estava sendo ofendido demais. O tempo da quaresma não é um tempo de ficar ali simplesmente fazendo disputa entre um e outro. Eu estou fazendo esse jejum, estou fazendo essa penitência. Não, meus irmãos. O nosso coração está compungido. O nosso coração está dolorido. Nós ofendemos a Deus. Imagina quando você ama uma pessoa e você ofende aquela pessoa. Como é que fica o seu coração? Entristecido. Nós estamos entristecidos porque nós deveríamos viver um tempo de estar agradando a Deus, e nós não estamos agradando a Deus. Os nossos pecados ofendem a Deus demais. Por isso que nós começamos essa quaresma batendo no peito. E aí a igreja, ela recomenda que no dia de hoje nós façamos o jejum. Assim como Joel está convocando todo o povo a fazer jejum. Hoje Deus convida, claro, Joel, ele está convocando o povo em nome de Deus, porque é Deus que está falando por meio de Joel. E hoje Deus está falando por meio da igreja. É tempo, é momento de jejuar. É o que vai dizer na segunda carta aos Coríntios, que está na segunda leitura hoje, do capítulo 5, aí vai ao versículo 20, até o capítulo 6, versículo 2. E ele termina dizendo assim: agora é o momento favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é um momento favorável de nós reconhecermos o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós ofendemos a Deus. Esse tempo é um tempo de reflexão. Como é que eu estou vivendo o meu relacionamento com Deus? Como é que eu estou comigo mesmo?
Eu estou desgostoso da minha pessoa. Tem muitas pessoas aí que estão desgostosas de si mesmo. E que não estão contentes até ao ponto de dizer por que eu nasci. Não, você nasceu porque Deus quis. Você é criação de Deus. E por isso a sua vida deve ser uma vida de agradecimento, de louvor a Deus. A minha vida precisa ser assim. Eu não posso estar nesse desgosto. Por que eu nasci? Nasceu porque Deus quis. E também o relacionamento para com os irmãos. Como é que está o seu relacionamento? Porque tudo isso, meus irmãos, é uma ofensa que nos impede, ao mesmo tempo, de ganhar salvação, de viver com Deus um dia. Mas não é simplesmente porque eu tenho que fazer isso para não ir para o inferno. Não, a consequência da ofensa a Deus é realmente a condenação eterna. Mas nós precisamos viver pensando assim: eu não posso ofender a Deus com os meus pecados. Não dá mais. Eu não posso viver essa vida mesquinha de ofensas ao Senhor. Aí a igreja recomenda hoje, quarta-feira de cinzas, que nós façamos o jejum. A igreja recomenda aquele jejum muito prático, que é muito simples, que poderia ser algo mais exigente, mas que é muito simples. Mas para algumas pessoas não é tão fácil assim, não. Então, comer uma das 3 refeições, comer bem. Mas comer bem não significa comer com gula, comer o necessário. E as outras 2 refeições, comer menos. Porque assim o nosso coração se prepara para esse combate que a oração da coleta hoje está dizendo. Que precisamos nos preparar no combate contra o mal. E esse mal aqui, meus irmãos, é o demônio, que é o inimigo da nossa alma. E nós vamos ver no primeiro domingo da quaresma, nós vamos ver justamente Satanás tentando Jesus. Se ele tentou Jesus, imagine a nós também. Então ali Jesus vai nos ensinar como é que nós devemos combater o demônio. Mas a primeira coisa é já fazendo esse jejum. Hoje também é um dia de abstinência de carne. Hoje não se come carne, meus irmãos. Claro, a restrição, se algum doente, ele não pode ficar sem comer, sem se alimentar com a carne, porque o médico exigiu por causa da saúde, então é claro que esse doente não vai ficar sem comer a carne. Mas nós, que não temos nada, hoje não se come carne. Peixe, ovos, salada, tudo pode comer. Só não pode comer carne, nenhum tipo de carne, porque nós estamos agora entrando neste grande combate contra o mal. E aí nós vemos no Evangelho Jesus fazendo a recomendação a respeito das penitências, porque é interessante nós sabermos que a igreja nos alerta sobre 3 tipos de penitência que nós deveremos estar atentos nesse tempo da quaresma. A penitência da oração, porque rezar não é fácil. Então é um tempo de se rezar mais. Nós estamos aí num ativismo, é trabalho daqui, trabalho de lá, e a colar, e depois não tem tempo para rezar. Então é um tempo em que nós devemos rever. Eu estou rezando, eu estou tendo gosto de estar com Deus, ou eu invento coisa para não estar com Ele, então agora é tempo de oração. A outra coisa é a prática da esmola, é a outra penitência. Quantas pessoas precisando de um auxílio material, o alimento, roupa e tantas outras coisas,
até o remédio que precisa, às vezes, auxiliar uma pessoa ou outra que esteja doente. É a prática da caridade, na verdade. A esmola é isso, é a prática da caridade. Vamos entrar nesse tempo da quaresma atentos. Quem são as pessoas que estão ao meu redor, que estão precisando de um auxílio material? Que estão precisando de alimento, de roupa, como eu acabei de dizer, até mesmo de remédio. Porque às vezes nós estamos na labuta do dia a dia e nós nem estamos atentos a isso. Então a prática da esmola é muito importante. O jejum, como eu já tinha explicado antes, vamos jejuar, entrar nesse espírito quaresmal, pensando na paixão do Senhor, pensando que a nossa vida aqui na terra não é feita somente de prazeres. E eu não digo assim o prazer pecaminoso, mas até os outros tipos de prazeres que às vezes a gente coloca acima de Deus. Então, nesse tempo, perceber isso. Então, Jesus nos recomenda no Evangelho de hoje, mas ele, veja o que é que ele diz, não fazer isso para ficar mostrando-se para os outros. É fazer isso no silêncio do coração. Só Deus pode ver as suas penitências. Só Deus. Porque se você fizer para ficar mostrando para os outros, Jesus está dizendo, recebestes a vossa recompensa. Então não receberemos a recompensa que vem de Deus por nós fazermos isso de coração. Porque as pessoas não fazem, muitas pessoas não fazem de coração, fazem por exibição. Então iniciemos esse tempo de da quaresma, sabendo que o tentador está nos tentando diariamente, como diz São Pedro, que o demônio está ao nosso derredor procurando nos devorar, e a única forma de nós vencermos é com nosso Senhor Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, reconhecendo que nós somos pecadores e batendo no peito. Por isso que hoje na missa, o sacerdote vai nos recomendar a colocarmos a cinza sobre a cabeça em sinal de penitência. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom início de quaresma.